Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos ao vosso podcast à Conversa Com e esta nova rúbrica chamada Pokerlítica. É um comentário semanal de política usando expressões do póquer. E vamos ter um total de 5 cartas, onde vamos falar sobre 5 temas que marcaram a semana. O primeiro tema a falar, é justamente as eleições italianas. As eleições italianas foram muito disputadas, mas também muito confusas. Isto é, tivemos aqui 2 choques extremos, diria eu, em que a Itália, a Força Itália de Silvio Berlusconi não foi a líder do centro-direita, foi sim o partido da Liga do Norte, não é? Que teve mais deputados do que o Força Itália. Nesta questão aqui, muito simples de analisar, é a questão de que Silvio Berlusconi não podia exercer nenhum cargo até 2019, por culpa da fraude fiscal que ele está a cumprir pena, e porque, enfim, a imagem de Silvio Berlusconi já está assim um tanto manchada também, portanto, alguma credibilidade também já lhe faltava. Aquilo que é a consolidação é, sem dúvida, o Movimento 5 Estrelas. O Movimento 5 Estrelas é a maior votação a nível de partido singular, porque se formos a ver o centro-direita tem 37% dos votos, é certo, mas o Movimento 5 Estrelas por si só tem 32,68% dos votos. É muito. Um partido sozinho é bastante e, portanto, obviamente que o Movimento 5 Estrelas não vai passar sem fazer parte de algum governo. Isso é algo que se percebe, ou há coligação centro-direita e centro-esquerda, mas o Movimento 5 Estrelas estará lá sempre no meio, porque, enfim, sozinho é o grupo maioritário. Sozinho. Porque os outros partidos, lá está, têm que se unir todos enquanto esferas políticas, enquanto arcos políticos. Obviamente, da centro-esquerda foi a grande derrotada das eleições italianas, em que levou que o próprio Matteo Renzi se demitisse do Partido Democrático, que corresponde ao nosso Partido Socialista, e, portanto, foram muito maus os resultados do centro-esquerda. Vemos no mapa, portanto, um norte azul, portanto, do centro-direita, e depois vemos um centro-sul pintado a amarelo, conta do Movimento 5 Estrelas, que é um movimento que está a crescer e que Luigi Di Maio desconecta-se daquilo que é o Beppe Grillo. Isto é um partido que agora quer governar, um partido que quer liderar a Itália num bom caminho. Um pouco há aquilo que era o Syriza também, aquilo que o Syriza passou a ser um partido que já não é só um partido de contestação, é também um partido que quer ser poder e quer governar. Vamos ver agora que resultados é que isso vai trazer para a Itália. Estas mesas de negociação que agora se abrem vão ser certamente muito atribuladas. Esperemos é que não demore tanto tempo quanto foi a questão da Alemanha, que foram vários meses para termos aquilo que foi a grande coligação em que juntamos a CDU de Angela Merkel com o SPD, que era então de Martin Schulz, que já não faz parte da direção. Portanto, vão ser temas e tempos muito interessantes na Itália. A Itália não vai ser igual à Itália que nós hoje conhecemos a nível da esfera política. Portanto, isso é algo que nós temos de garantia por agora. Outro tema que nós aqui colocamos é a Síria. E a Síria é o flop ou o turn desta semana. Isto é, no passado dia 24 de fevereiro, conseguiu-se fazer algo inédito, que foi aprovar no Conselho de Segurança da ONU um cessar-fogo por 30 dias. E isto é por unanimidade. E isto é inédito porquê? Porque a Rússia, que é um dos 5 países com direito a veto, vetava sempre estas resoluções. E, portanto, foi uma decisão muito aplaudida à data. A questão é que 2 dias depois esse acordo, não é? Esse cessar de 30 dias foi logo interrompido por ambas as partes. Isto é muito complicado, não só mostra a gravidade daquilo que é o regime, a guerra que está a acontecer na Síria, mas também demonstra um bocado aquilo que é a falta de poder da ONU
porque, enfim, nós sabemos que a ONU legisla ou opina, não é? Faz as suas intervenções muito isoladas, no sentido de que não se encontra no espaço presente. E isto tem, obviamente, os seus pesos, como se vê. Portanto, as duas partes beligerantes não se sentem envolvidas o suficiente para tomarem em medida de conta esta questão. E isto é muito grave, porque estamos a falar de uma guerra que já dura mais, sensivelmente 7 anos. Foi uma coisa que começou em 2011 com a Primavera Árabe, como vocês se recordam, certamente. E é algo que já vitimou mais de 500 mil de pessoas. Quer dizer, isto é muito. São números demasiado elevados. E é algo que não pode continuar a acontecer, sem dúvida alguma. E, portanto, há que fazer agora um esforço de negociação, mas uma negociação que seja entre as partes beligerantes, porque isto, usando, para já de tudo, o Conselho de Segurança da ONU está desatualizado. São potências que já estão desde a Segunda Guerra Mundial. Tanto a França como a Inglaterra já não têm o poder que tinham na altura, e, portanto, é preciso, na minha modesta opinião, fazer uma revisão daquilo que é o Conselho de Segurança da ONU. Mas é importante, sobretudo, pensarmos naqueles que sofrem dia após dia, que são os sírios, são as pessoas daquela região. E contar-vos aqui uma pequena história de que foi interessante de ver, no sentido como para nós a paz que nós conhecemos, não é? Aqui no mundo ocidental, a vida tão menosprezada, em que por 5 horas houve uma pausa, um cessar de fogo, durante 5 horas. E a felicidade das crianças, a felicidade das pessoas poderem andar de bicicleta nas ruas, é uma felicidade enorme. É a paz. Isto é algo que nós devemos valorizar sempre. A paz. A paz que nós tanto gostamos. E que já não conseguimos viver sem ela. Mas há pessoas que não conseguem viver com ela. E isto é muito grave e é algo que deve ser pensado o que é que se pode fazer em prol destas pessoas. Agora, isto é o plano internacional. Agora, do plano nacional, a terceira carta é, sem dúvida, o Congresso do CDS. Isto é um congresso como qualquer outro congresso que passa na televisão, em que os jornalistas empolgam sempre os partidos. Isto é, parece que é sempre aquele congresso de que agora que este partido vai ser bem cotado, vão levantar as sondagens, as percentagens vão aumentar o número de deputados, enfim, toda uma panóplia de especulações e de expectativas que se criam e que às vezes não são bem assim. A São Cristas, obviamente, foi reeleita, isso não havia hipótese nenhuma para isso. Agora, há aqui uma questão importante, que é o resultado que foi feito em Lisboa é, em Lisboa, tão simples quanto isto. Não é um resultado que vão conseguir no resto do país. Com muito respeito pela doutora Teresa Leal Coelho, que de resto simpatizo e até já privei várias vezes, não era de toda a melhor candidata para Lisboa. E obviamente que depois a São Cristas carregou todas as fichas, portanto fez o all-in em Lisboa. E isto foi dito, inclusive até por um militante de Viana do Castelo, se não estou em erro, é que ele disse de que Ponte Lima é Câmara, mas podiam ter ganho mais um vereador, e a questão é que ela apenas gastou 30 a 45 minutos na terra. E, portanto, que apostou as fichas todas em Lisboa. E isto, ele disse outra coisa mais interessante, que é, Viana do Castelo tem 10 conselhos e o CDS apenas tem 2, 3 conselheiros com estruturas ativas. Ou seja, apenas 1/3, sensivelmente, é que o CDS tem agentes ativos. Não é? Ou seja, a implementação que o CDS tem no país não é possível competir. Portanto, se o CDS está com ideias de competir com o PSD a nível nacional, não é uma aposta ganha. Mais vale fazer fold, porque é uma longa caminhada. É certo que, mesmo até a Juventude Popular tem crescido bastante, e eles, aliás, São Cristas fez questão de, no Congresso, mostrar de que aumentaram cerca de 4 mil, quase 5 mil novos militantes, o que é de saudar, a nível da participação política e de tudo mais, mas ainda não é o suficiente para rivalizar com o PSD, um PSD que agora tem o Rui Rio a liderar. E, portanto, isto tem todo ele seu peso.
no sentido de que há que respeitar este grande adversário político que é o Rui Rio, que obviamente não se vai deixar ficar, nem tão pouco vai deixar que o PSD seja engolido pelo CDS, até mesmo pelo historial que os dois partidos representam. E, portanto, o Nuno Melo vai ser avançado para a União Europeia, portanto, para o Parlamento Europeu. Nada de novo por aqui. Vamos ver se eles conseguem alcançar o segundo eurodeputado que chegaram a ter e perderam. Agora, há aqui duas notas muito importantes a marcar. Foi muito interessante por parte da Associação Cristas e estratégico, vital, a encenação com o Adriano Moreira, no sentido de galvanizar, catapultar o Congresso. Aliás, as manchetes que já se fizeram por conta do Congresso ter batido palmas de pé. Tudo de acordo. Agora, aqui a questão é, não podemos escolher uns e esquecer os outros. Apesar de Manuel Monteiro já não ser militante do CDS, teria ficado bem por parte da Associação Cristas fazer o convite. Até porque Manuel Monteiro continua a ser os melhores resultados que o CDS a nível percentual tem das eleições. E até mesmo a nível de mandatos. E, portanto, este é um congresso que desde o início foi muito atribulado, mas não seja pela questão da mascaração, do esquecimento de uma das figuras que de resto é nosso podcaster residente, que é o Dr. José Ribeiro Castro, em que portanto, ele foi presidente do CDS e basicamente foi esquecido. Esqueceram-se de colocar as imagens dos congressos onde ele foi eleito. Portanto, foi um congresso que já foi com muitos solavancos, alguma oposição interna, oposição que também não se fez ouvir assim muito, para ser muito sincero, mas novos tempos virão e vamos ver o que é que este combate vai ter. Obviamente, uma coisa que nós não podemos deixar de saudar à Associação Cristas é a motivação e o gosto do embate que ela tem, que muito favorece o CDS. Agora, obviamente que isso também leva a que haja muitas reações de achar de que, enfim, a sua líder não tem noção da realidade quando começa a fazer umas ideias a nível de desafios a fazer para o partido. Vamos ver como é que o que é que se segue. Também vai depender muito daquilo que seja a atividade do Rui Rio, que enfim, agora está a começar a arrumar a casa, tem um parlamento um bocado complexo para lidar, mas a nível da sua bancada parlamentar, vamos ver como é que as coisas passam. Saindo agora aqui da direita, vamos passar então para a esquerda. Uma das coisas que tocou esta semana foi também o caso da deputada e vereadora da Câmara de Almada, Joana Mortágua, portanto a irmã gêmea de Mariana Mortágua, que fez uma publicação no Instagram a dizer o quanto ela gostava de não ver o Cristo Rei. Ora, sendo eu também ateu, apesar de respeitar todas as religiões e nunca fiz nenhum comentário que pusesse em causa o credo de alguém, acho que não é uma atitude bonita de o fazer. Aliás, até convido a senhora deputada e vereadora da Câmara de Almada, então, se não quer ver o Cristo Rei, que utilize os transportes públicos, como eu faço, e, enfim, o Fertagos passa por debaixo da ponte, portanto, não se vê o Cristo Rei. É um convite apenas a fazer, da alternativa mais limpa e mais ecológica para o meio ambiente, que também é preciso cuidar. Agora, aqui a questão passa mais pela questão de ela ser vereadora da Câmara de Almada, ou seja, ela tem que respeitar os almadenses. E todos nós sabemos que o Cristo Rei é, sem dúvida alguma, um ex-libris, uma imagem de marca de Almada. E isso é algo que pode ferir a sustentabilidade de muitos almadenses. Já nem vamos pela questão da religião. Isso, vamos considerar isso um acessório, neste caso, porque estamos a falar de uma questão de poder local. Enfim, não é toda uma situação bonita, não fica bem a quem representa a nação, quem representa também os almadenses. E terminando, a última cartada vai para Pedro Passos Coelho. Pedro Passos Coelho então recebeu o convite para dar aulas no ISCTE e já houve de tudo, já houve queixas, já houve aplausos, enfim. O que é que há aqui a reter? Nós temos que separar aqui um bocadinho aquilo que é os ataques políticos a fazer. Porque Pedro Passos Coelho governou o país como governou
e é assim, o podcast não vai nem dizer que foi bem nem que foi mal, foi o que foi. Agora temos António Costa e os resultados estão à vista. Portanto, atualmente temos as contas do país no verde, no sentido de estão saudáveis, estão com progressos. Agora, há aqui um caso que eu também quero vos colocar. Foi de Durão Barroso. Durão Barroso também foi logo para a Católica, quando deixou de ser presidente da Comissão Europeia, mas também foi para a Goldman Sachs. E isto foi algo que criou muita polémica na altura. Ora, Pedro Passos Coelho opta, pelo menos por agora, de ir para a universidade, dar aulas. Agora, há aqui uma questão que vamos ter que fazer por níveis, que é a nível do currículo. A nível do currículo, tem um currículo baixo, é verdade, não vale a pena pensarmos de outra forma. Agora, a questão é a experiência e o conhecimento empírico que isso lhe dá. E vamos fazer comparação comigo mesmo. Eu não tenho nenhuma graduação, quer em comunicação social, quer em edição de vídeo, imagem ou som. Eu não tenho problema nenhum com isso. Todavia, a experiência toda que venho a adquirir com o podcast tem-me vindo a dar alguns conhecimentos para tal. Obviamente não me coloco ao mesmo nível de alguém que fez uma licenciatura em comunicação social, ou edição de imagem ou de visuais, nada disso. Mas é conhecimento que se adquire. E isso é sempre uma mais-valia. Termos alguém ali que meteu as mãos na massa, como se costuma dizer. Até aqui tudo ok. Agora, o problema é que quando vamos para o mestrado, e se no mestrado temos a questão de orientar as teses e fazer tudo isso. Ora, eu estar a ser orientado por alguém que ainda não fez uma tese, não sabe como é que é ser orientado, então aí já temos um caso diferente. Porque uma coisa é os conhecimentos, outra coisa é, se quisermos, o papel formal da coisa. E isto é muito importante de percebermos. Pedro Passos Coelho, obviamente, tem os conhecimentos, pela vida política que foi desenvolvendo, obviamente, que foi adquirindo conhecimentos, sabe como é que as coisas acontecem, mas falha agora noutras coisas mais académicas, não é? E isso é algo que deve ser, então, criticado. Agora, isto vai haver sempre o ruído por uma questão de escolha política, como é óbvio, nós sabemos qual é que é o alinhamento político do ISCSP, no sentido de, maioritariamente, quem é que se encontra no ISCSP, e fazendo aqui um paralelo com ciência política, não é? Ciência política e relações internacionais, se formos a fazer um paralelo, se calhar temos, numa ponta temos o ISCSP, noutra ponta temos a FCSH, por exemplo, que nós vimos que aconteceu com a questão da nova Portugalidade e dos movimentos de extrema-esquerda e do bloco de esquerda que se encontram na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Portanto, são opções, são realidades que as faculdades têm. Agora, é preciso percebermos aquilo que é ruído daquilo que é a verdade, daquilo que é o interessante para a causa. Esperemos também que seja algo que solucione rápido e que seja bom para ambas as partes. Isto obviamente que a direção do ISCSP é soberana. A Associação de Estudantes, obviamente que eu acho que tem uma palavra a dizer, enquanto representante daquilo que são os estudantes, já se demarcou também do abaixo-assinado que foi recolhido. Portanto, são temas muito interessantes para vermos. Este foi o primeiro episódio do Pokerlítica. Estamos aqui para a próxima semana. Não se esqueçam de subscrever e partilhar também este episódio. E, como não podia deixar de ser, caros ouvintes, até lá. Boas conversas.